Parâmetros especiais para o orçamento e venda. Muitas vezes, as configurações padrões do software não vão atender a todas as suas necessidades. Com isso, alguns parâmetros e algumas configurações vão precisar ser alterados. Nós, dentro do sistema, temos dividido isso basicamente em duas opções. Uma que está relacionada à configuração do orçamento, que se encontra no menu Suporte e Configurações do Sistema, ou especificamente de algum usuário. Vamos entender uma diferença entre um e outro. Por exemplo, você quer que nenhum orçamento possa ser aprovado se uma matéria-prima tiver com valor zerado. Isto é, está sem preço. Então, eu digo que tem uma quantidade, mas não digo preço. Quer dizer, o orçamento está errado. Então, isso vai estar aqui na configuração do sistema. Agora, você quer botar uma configuração que um determinado usuário, um vendedor, não pode vender um produto abaixo do mínimo estabelecido no cadastro de produtos. Então, isso estará dentro das configurações do usuário. São muitas configurações. Vou procurar mostrar uma boa parte delas, mas fica muito extenso se eu explicar uma por uma. Então, vamos entender a lógica delas e aí vocês vão conseguir configurar ao seu gosto e às suas necessidades de forma automática. Vamos começar pelas configurações do sistema. Aqui nós temos muitas configurações. Neste nossa aula, vamos entender mais do orçamento. Nessa linha OR/OS, eu tenho parâmetros que são do orçamento e das ordens de serviço. Vamos focar neste momento somente nas de orçamento. Vamos começar na primeira. Impressão de proposta padrão. Mostrar prazo de entrega por item da proposta padrão. Prazo igual a 0 não será mostrado. Quer dizer, eu quero indicar, ao invés de o prazo de entrega ser geral, ser por item quando há entregas separadas. Eu tenho essa opção. Mostrar a validade da proposta, se eu quero mostrar isso na minha proposta ou não. Imprimir dados completos do cliente na proposta. Alguns dados já vêm por padrão, mas não traz todos os dados, como CNPJ, como endereço. Se você quer que essa informação traga, basta marcar esse padrão. E aí nós temos vários itens aqui para baixo que podem ser analisados. Se vocês perceberem, tem uma barrinha aqui que separa, ó. Isso daqui já são pertencentes à ordem de serviço. Então, neste nosso exemplo, não vamos tratar. Mas, quando você estiver trabalhando já com uma parte de ordem de serviço, os parâmetros delas vão estar aqui dentro. Eu vou descer um pouquinho e aqui a gente volta a aparecer alguns itens que são pertencentes ao orçamento. Por exemplo, cancelamento de orçamentos. Cancelar ORs com proposta vencida automaticamente. Quando eu marco essa opção, eu posso escolher um motivo. Se não tiver aqui como prazo vencido, eu posso ir lá e criar. E aí o que acontece? Automaticamente lá no orçamento, quando ele chegar na data, ela tiver vencido, o software já automaticamente cancela ela. Pode ser que seja útil para você ou não. Estes já são itens relacionados ao aproveitamento de mídia, lá na aba de impressão que nós já conhecemos. Que quando o software vai fazer uma simulação para ver as possibilidades de impressão, aqui está marcado que ele quer incluir sem saldo. Quer dizer, eu tenho ela cadastrada, mas não tenho saldo para o trabalho. Quer simular com ela também ou não? Aqui ele já, quando eu deixo desmarcado, ele já não vem por padrão marcado. Aqui são algumas observações que a gente pode utilizar lá na hora do orçamento, se a gente, ao criar uma cópia daquele orçamento, daquela ordem de serviço, se ele vai copiar também. Alguns parâmetros eles podem parecer para vocês um pouco sem utilidade, mas com uma quantidade de clientes que nós temos muito grande, então algumas surgem de acordo com a utilização e o perfil até dos clientes de nossos clientes. Então a gente procura de uma forma racional e sensível implantar essas solicitações para a gente conseguir atender nossos clientes de forma mais específica. Aqui nós temos uma opção bem interessante, que são textos da proposta. Quando nós montamos uma proposta, por padrão, o software já traz alguns textos. Prezado, daí traz o nome do cliente, atendendo a sua solicitação, e no final autorizo. O que eu posso fazer? Eu posso editar essas informações e conforme eu editar, na hora que eu for visualizar a proposta, esses dados aqui podem mudar. Então, você pode editar esses dados lá. Mas nós temos um parâmetro muito interessante, vou voltar lá nas configurações, que é esses restrições de aprovação. Aprovar o OR com tempo ou valor do processos não informado, ou dos terceiros não informados, ou da matéria-prima não informada, tributos, índices financeiros. Vamos desmarcar essas opções, só para a gente entender o que acontece. Isso é um aviso muito interessante. Vou vir aqui e vou tentar aprovar esse orçamento.
operações, aprovar orçamento. Olha, o software está me dizendo que ele tem uma lista de erros e avisos da campanha nova filial. Ele dá um resumo, que produtos com erros, tem 2 produtos, pode perceber que ao total são 4 produtos, né? Mas ele identificou erro em 2, no 2 e no 4. Ele encontrou no 2, que é o serviço de instalação, ele encontrou um erro, que o processo de impressão está sem valor de hora, quer dizer, o valor de hora não foi informado. E o erro 2, que o processo de manutenção, o valor da hora não. Então vamos lá, vamos até o item 4, composição, e a gente pode perceber que o valor de hora está zerado. Vou deixar sem valor de hora. Vou vir em operações, aprovar o orçamento. Ele já identificou mais um erro. Quer dizer o quê? Que o material abraçadeira está sem valor informado também. Isso é muito interessante, porque com isso o software evita orçamentos errados. Então, aquele problema que pode ocorrer de um determinado processo não está com o valor da hora, o centro de custo vinculado, com isso é avisado, ele não deixa a gente avançar enquanto este parâmetro não for indicado. Pode ser escolhido, talvez, o processo é importante, a matéria-prima é importante, mas daqui a pouco o imposto ou o índice financeiro, que é aqueles juros que o software calcula, daqui a pouco esse eu não quero que bloqueie. Então a gente vem aqui e desmarca aquilo que é interessante ou não. Vamos entender um pouco mais sobre as configurações dentro do usuário, que a gente pode bloquear determinados usuários, então, de determinadas operações e outros usuários dar essa mesma permissão. Então, vou vir aqui em usuários, vou abrir a Road Print, vou vir aqui até as permissões especiais e vou ir na aba de orçamento barra OS. Então, aqui eles sempre botam um nome, ó, de qual é o agrupamento que eu estou vendo das permissões, ó, funcionalidades, aí nós temos aqui de aprovação do orçamento, permissões de visualização. Então, por exemplo, assim, você não quer que um vendedor possa ver a aba IFPV, que é os índices de formação de preço de venda, que é aquela que diz a margem, aquela que diz os custos produtivos. Quando você deixa, então, essa opção desmarcada, aquele usuário não vai poder ver isso. Mas vocês podem perceber a quantidade enorme de permissões aqui. Se a gente explicar uma por uma, esse vídeo vai acabar ficando um pouco extenso. Então, o importante é vocês lerem a permissão, normalmente ela se torna autoexplicativa, você vá até o local com aquele usuário que você está testando e ver o resultado, isso já vai te ajudar bastante. Tá? Ó, por exemplo, permitir ver OR e OS de outros vendedores. Se você desmarcar essa opção, aquele vendedor vai poder ver as ordens de serviços, orçamento somente as dele, de outro ele não vai poder ver. Funcionalidades, um pouquinho mais para baixo. Permitir vender abaixo do mínimo. Eu desmarco essa opção e esse vendedor não vai poder vender abaixo do mínimo. Permitir iniciar a produção de ordem de serviço. Quer dizer, isso aqui já está mais relacionado às ordens de serviço, que seria um módulo à parte. Um parâmetro muito interessante é esse aqui, ó, permitir vender para clientes sem limite de crédito. Lá no cadastro do cliente, nós podemos fornecer um limite de crédito para o cliente. Conforme ele vai fazendo os trabalhos e vai acumulando essa informação do quanto ele receber, ele pode estourar esse limite. Com isso, se o vendedor tem permissão, ele pode aprovar, senão ele vai ter que fazer uma solicitação para quem tem permissão de aprovar aquele trabalho, ou até mesmo o financeiro liberar mais crédito. Permitir alterar o percentual de comissões de BVs no orçamento ou na ordem de serviço, que é a abinha de comissões. Quer dizer, o vendedor recebe uma comissão padrão que já está vinculada, ele quer lá e alterar. Porque ele não tem essa permissão, né? Então, isso é um parâmetro interessante a ser analisado também. Eu recomendo que vocês entrem, olhem uma por uma dessas permissões. Ela está no usuários, abre usuários, clica na abinha aqui usuários e permissões, o OR/OS tem todas essas permissões. Eu garanto que você irá se surpreender com essas configurações e ver como dá para personalizar o software ao seu gosto e deixar bem as suas necessidades que a sua empresa vai lhe exigir.